E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor Hudson, eu sou um fã de cinema e... Eita! Vocês ouviram essa explosão? Coisa estranha. Enfim, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se por acaso já assistiu um filme que foi feito por algoritmo, se você é um assinante da Netflix, altamente provável que sim. Por que eu tô falando isso? Porque a gigante do streaming lançou na semana retrasada Rua do Medo 4, A Rainha do Baile. E cara, não tem como os executivos da empresa terem realmente gostado disso quando terminaram de assistir. Se é que eles realmente terminaram de assistir esse filme, né? Ah, agora entendi o que foi aquela explosão no começo do vídeo. É porque esse filme é uma bomba. Misericórdia. Como que pode essa franquia ter saído de uma trilogia tão boa e consistente, tá? Pra algo tão ruim? Bom, vou tentar explicar isso no vídeo de hoje, né? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e comenta aí embaixo, Netflix, abaixa o preço da assinatura, por favor. Bora lá? Bom, vamos para a sinopse, né? Enquanto os alunos da Shadyside High se preparam para o baile de formatura de 1988, as It Girls disputam apoio para serem eleitas as rainhas do baile. Porém, quando Lori, uma candidata desfavorecida, entra na competição, algumas das outras concorrentes começam a desaparecer sem deixar vestígios. Bom, provavelmente você já deve ter visto algum filme de Hollywood que se passa na década de 80, ou que envolva adolescentes fazendo merda, ou que se passa em um baile de formatura, ou que tem assassinos misteriosos tocando terror numa cidade pequena, certo? O novo Rua do Medo é tudo isso aí batido no liquidificador, tá? E se esse filme fosse um bolo, seria um bolo sem fermento, que você coloca para assar do mesmo jeito e ele não cresce. E quando você vai comer ele, você pensa, que desperdício. É inacreditável a capacidade que a Netflix tem de pegar uma boa franquia e torná-la algo tão genérica e repetitiva, sabe? Os livros de Rua do Medo foram escritos pelo Robert Lawrence Stein, tipo, são mais de 50 livros, tá? Então o material não faltava. Ah, mas esse filme é um filme slasher. Você tava esperando que ele fosse o quê? O novo bebê de Rosemary? Não, nunca pensei isso. E tem até uma piada besta envolvendo o bebê de Rosemary nesse filme, tá? O mínimo que eu esperava é que Rainha do Baile, né, que é o subtítulo, fosse tão bom quanto os outros filmes da trilogia Rua do Medo. E não foi o que aconteceu. A trilogia anterior, que foi lançada lá em 2021 pela Netflix, ela foi feita com muito mais esmero, e isso é perceptível, tá? Eu não sei se é porque envolve uma história mais complexa e teve tempo para poderem desenvolver, ou se é porque o pessoal realmente acreditava no que estava fazendo ali. A Lee Janiak, que foi a diretora e roteirista dos 3 primeiros filmes, fez um trabalho tão bom, sabe? Não era uma obra-prima de trilogia, mas era algo gostoso, agradável de acompanhar. Mas só que assim, ela não voltou pro quarto filme e eu não tenho ideia do motivo. O que eu sei é que a maior culpa de que Rua do Medo, Rainha do Baile é uma porcaria, essa culpa é da Netflix. Tem um fator crucial que difere esse filme novo dos outros 3 primeiros. O fator é, eles não foram produzidos pela Netflix. Aqueles filmes só foram lançados na Netflix porque a empresa já comprou a trilogia toda pronta. Pra quem não sabe, Rua do Medo estava sendo produzido pela antiga Fox antes da Disney comprar, fazer aquela compra bilionária, né? Antes de concluir aquela compra. E seria lançado nos cinemas. Depois que a compra da Fox pela Disney foi concluída, a Disney analisou todos os projetos que a Fox estava desenvolvendo e decidiu que Rua do Medo não era algo que eles queriam lançar. Descartou o projeto, achou arriscado demais, só que as gravações já tinham terminado. Então a Disney botou isso para venda. Isso tudo em 2019, tá? Foi quando essa compra da Fox pela Disney foi concluída. E o que vem em 2020? Pandemia. Cinemas estavam fechados no mundo todo e a esmagadora maioria dos filmes estava chegando direto para o streaming. Foi aí que a Netflix chegou com a grana e comprou os direitos da trilogia Rua do Medo e de possíveis projetos futuros, tá? Voltando agora para o novo filme. A protagonista desse filme, a Lori Granger, que é interpretada pela atriz que chama India Fowler, ela é uma moça tão chata, tão coitadinha, sabe? A motivação dela ao longo do filme é: eu quero ser eleita a rainha do baile para que algo de bom aconteça na minha vida e fazer com que esqueçam o passado dos meus pais. É mais ou menos isso a motivação dela, tá? A mãe dela, inclusive, ela aparece no início do filme. Você pensa que vai ter uma relevância ao longo da história, né? Só que assim, ela aparece numa cena ali e depois some. Nunca mais vai aparecer no filme. Só que toda hora
O passado dessa mulher, da mãe dela, volta na história. Então pra que mostrou aquela mulher lá? Por que ficam citando isso se ela não apareceu de novo? Por quê? Sabe? Outra coisa que me irritou profundamente no novo Rua do Medo é a incapacidade dos personagens e a demora para eles verem que tem algo de errado acontecendo. Vou dar um exemplo que não é um spoiler direto, tá? É um filme de slash, então vai ter muitas mortes. A primeira vítima do assassino, ela é uma moça conhecida na escola, certo? E ela começa a falta da escola, fica por isso mesmo. Uma outra pessoa acha estranho o sumiço dela, só que ninguém acha o corpo dela, ninguém vai investigar o sumiço. Poderia até ser a mãe da protagonista, já que a mãe dela é policial, sabe? E quando acaba o filme, ninguém mais tá lembrando que essa moça foi assassinada. E tipo, esse é um momento, mas tem vários casos semelhantes dentro desse filme. Tipo, tem uma cena que envolve várias mortes e ela acontece num local muito público, numa pista de dança. Acontece lá as 2, 3 mortes, sangue pra todo lado e o povo continua dançando, entendeu? Ninguém escorrega no sangue, até porque sangue escorre pro chão, né? Tipo, normal, é inacreditável. E tem mais coisas. Os vilões desse filme são uma porcaria. Nem a Catherine Waterston, que é uma atriz que eu gosto de outros trabalhos que ela fez, nem ela consegue se salvar aqui, tá? E eles têm as motivações mais ridículas que eu já vi pra eles poderem cometer todo esse massacre. Eu não vou dar spoiler, até porque tem gente que se importa muito com essa franquia. Então eu não quero estragar, mas, cara, que motivação ruim, viu? Que motivação idiota. E tem, tipo, agora falando da franquia como um todo, eu senti falta de situarem o Rainha do Baile no mesmo universo que os outros 3 filmes, sabe? A gente reclama tanto de filmes de universo compartilhado, tipo os filmes da Marvel, né? Que raramente eles são independentes, sempre estão dependendo um do outro ali. Mas aqui eu senti que o filme precisava mais dessa conexão com os outros Rua do Medo. De verdade. É algo bem oposto ao que acontece com a Marvel. Tem uma ou outra conexão ali, tipo, essa conexão também é bem pífia, tá? Rola alguma menção ali a Sarah Fear, que é a bruxa secular, né? Que ela aparece nos 3 primeiros filmes, né? E também tem uma outra conexãozinha com a parada que rola ali na cena pós-créditos. Sim, tem uma cena pós-créditos, tá? Bem ruinzinha também. No final das contas, Rua do Medo, Rainha do Baile é só mais um produto gerado através de algoritmos da Netflix que tem que cumprir certos quesitos que os executivos acham que o público quer. Tem que ter morte, tem que ter adolescente, tem que ter... Eles vão fazer um cheque, assim, sabe? Um cheque do que tá sendo colocado. E fica uma coisa completamente vazia, genérica, desinteressante. Esse filme é só outro enlatado do serviço de streaming que tem a assinatura mais cara do mercado, tá? E olha que esse filme parece ter sido mais barato que os outros. Fica uma discrepância aí. Por que você tá pagando tão caro na Netflix? Vocês fazem filme ruim. E sobre o futuro da franquia, eu li que a Netflix está desenvolvendo uma outra trilogia, tá? Isso saiu da boca do Robert Lawrence Stein, que é o autor dos livros. Só que não se teve mais notícia disso. Se for rolar, e eu acredito que vai, tá? Eu espero que volte a ser uma franquia divertida. Algo que faltou demais aqui. Bom, meu nome é João Vitor Hudson, sou um fã de cinema e fica por aqui. Comenta abaixo o que você achou do meu vídeo, o que você achou do filme também, se você estava esperando mais, se você realmente gostou, tem gente que gosta, né? E deixa o like no vídeo também e se inscreva no canal. Ao se inscrever, lembra de ativar o sininho, tá? Porque o YouTube vai notificar para você quando tiver vídeo novo. E toda semana eu tô lançando pelo menos um vídeo, tá? Essa semana calhou de sair 2, mas pelo menos um por semana vai ter. Bom, um forte abraço e até logo. Tchau!